Olá pessoal, estamos para mais uma aula do nosso curso de jornalismo independente do zero. A aula de hoje a gente vai falar por que a grande mídia perdeu a credibilidade. Existem 5 pontos cruciais para que a grande mídia tenha perdido toda a credibilidade e para que o jornalismo hoje tenha tido essa reviravolta, porque o jornalismo hoje, ele deixou de buscar a verdade, deixou de informar a verdade e ele se perdeu em alguns pontos, esses 5 principais pontos que eu vou falar aqui. E o quinto ponto é o mais crucial. O primeiro ponto é a grande mídia passou a militar em vez de informar. O que é uma militância? Militância é um grupo de pessoas em que defendem algum político, algum partido, e esses militantes, eles criaram dentro dos meios de comunicação da grande mídia uma influência muito grande, porque eles se infiltraram na grande mídia e eles vivem hoje disso, de colocar dentro misturar dentro das informações, dentro das pautas e dentro das notícias, pautas meramente políticas, ideológicas. Ao invés de noticiar a verdade, eles colocam a opinião deles. Então, a opinião é sempre voltado para beneficiar partidos, empresas, conglomerados, facções, muitas vezes focado em quem patrocina tudo isso, em quem paga. Então, assim, dentro da grande mídia, você só vai ver informações e notícias totalmente manipuladas para favorecer quem está pagando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eles escondem e distorcem os fatos para proteger políticos, para inverter, criar narrativas, inverter situações em que favoreça sempre aquele político, favoreça sempre aquela empresa, favoreça sempre aquele banco, favoreça sempre aquela ideologia. Por quê? Porque são pautas que geram dinheiro para essas grandes redes, essas grandes empresas de mídia. E o que a gente mais vê hoje é isso. Uma emissora de TV, uma emissora de rádio, as rádios, por exemplo, no Nordeste principalmente, a maioria das rádios pertence a políticos. Então, aquelas rádios que pertencem aos políticos, ela nunca vai falar mal de um político, ela nunca vai falar a verdade sobre os fatos que aquele político muitas vezes se envolveu em alguma coisa negativa, eles não vão noticiar. Grandes empresas de televisão também têm influência política. Muitos patrocinadores dessas grandes redes de TV, de comunicação, não querem que toquem em temas, em pautas que não são de acordo com o que aquela empresa defende. Então, ela só patrocina, ela só coloca seu anúncio ali se for em pautas que favoreçam ao que a empresa quer. Então, tudo isso gira em torno do quê? Das mudanças de fatos, mudanças de narrativa. A mentira sempre prevalece para favorecer a quem paga mais. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é servir a grandes grupos. Além de desinformar, trazer informações erradas por conta do dinheiro, qual é o intuito? Servir a grandes grupos de patrocinadores, a grandes bancos e a grandes fundações globais, faz com que esses grupos, essas grandes mídias, possam continuar sempre no poder.
Eles ficam comandando toda a sociedade, e quanto mais eles servem a esses grandes grupos, mais eles têm o poder. Retomando ao raciocínio, depois do latido aqui do cachorro, servir esses grandes grupos globais faz com que essas empresas continuem tentando o monopólio e tentando continuar no poder. Para quê? Quanto mais eles estão no poder, mais eles dominam todo o sistema. O quarto, eles começaram a perder o monopólio. E quando você começa a perder o monopólio, você vai perdendo a credibilidade. Por quê? Porque o monopólio, ele domina todas as informações. A informação, antes de chegar no público final, sempre passa para quem está com o monopólio. Com a internet, com as redes sociais, com os meios de comunicação mais disponíveis para o público em geral, hoje qualquer um de nós podemos ter o nosso canal de TV, qualquer um de nós podemos ter nossa rádio, nossa web rádio, qualquer um de nós podemos ter nosso streaming, a gente pode criar isso. Então o monopólio se perdeu, e quando você perde o monopólio, as informações começam a chegar para favorecer a verdade. Quando as informações começam a ser claras, a não ter alguém que fique monopolizando, que fique manipulando as informações, favorece a verdade, porque a verdade começa a chegar no público final. E isso faz com que a grande mídia perca o controle. Quando eles perderam o controle das informações, da verdade, dos fatos, quando eles pararam de manipular o conteúdo, isso faz com que eles comecem a ser vistos, a grande mídia as pessoas começam a ver que a grande mídia não tem tanta credibilidade, porque elas manipulavam as informações. E o quinto e mais importante, como eu falei a vocês, que eu ficar para o final, tratar o público como idiota. Cara, a pior coisa é quando você vota num político, a pior coisa é quando você compra um produto, a pior coisa é quando você acredita em uma empresa, acredita em um serviço, acredita em uma pessoa, e que depois você vê que você está sendo feito de idiota porque você foi manipulado. A manipulação, ela não traz a verdade, ela não mostra os fatos, ela não informa, pelo contrário, ela desinforma. E esse quinto ponto é o mais crucial e é o que mais torna a grande mídia sem credibilidade, é quando o público final, ele se sente um idiota, ele se sente como se ele fosse tratado como burro, e nós somos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, tratados como burros, como pessoas ignorantes, como pessoas idiotas que fazem o que a grande mídia quer. Só que isso acabou. Nós hoje temos o poder de encontrar a verdade, os fatos verdadeiros, o fato real. E a grande mídia perdeu a credibilidade quando começou a nos tratar como burro, como idiotas. Beleza? Então, essa é mais uma aula. Fique aí atento ao nosso canal, que mais para frente vou estar trazendo mais aulas desse grande curso que eu indico a vocês, e que vocês compartilhem para que mais pessoas tenham acesso ao jornalismo independente do zero. Compartilha, porque as pessoas precisam ter acesso e precisam, de uma vez por todas, ter o seu próprio canal de jornalismo, poder informar, poder falar a verdade sem ser manipulado. Valeu? Maurício Messena, forte abraço.